Olá, pessoal. Mais um episódio do Pod 7. Hoje estamos aqui com o pessoal da Datalink. E com a Lê, claro, né? A Lê, minha sócia. Sempre. O pessoal da Datalink foi engraçado até, né? A gente convidou, e depois a gente vai entrar no tema GPTW, mas eu acho que entra já nessa questão do convite. Quando a gente convidou, acho que hoje é o dia que a gente está mais cheio aqui no estúdio, e ainda faltaram 2 que tinham confirmado e por motivos de compromisso não puderam vir. Temos a Tâmara aqui fora também, dando nosso suporte aí de marketing. Então, eu acho que isso já mostra a paixão pela empresa, né? Quando a gente convida e todos os gerentes levantaram a mão e falou, eu quero estar, eu quero conversar, eu quero falar sobre a Datalink. Então acho que Depois a gente entra no assunto GPTW. Estamos aqui com o Adriano, que é o nosso gerente comercial, a Adriana, nossa gerente administrativa, a Elisângela, que é a nossa gerente de comercial e marketing, e o Edson, que é o nosso gerente de qualidade. Acho que todos aqui também estão há um longo tempo, né, trabalhando na Datalink. Vamos começar a passar a palavra para o Edson, que acho que quando a Datalink foi criada, eles falaram, vamos alugar um ponto comercial e contratar o Edson, né, Edson? Foi logo depois do ponto comercial, a entrada do Edson. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, começando aí da sua parte, contasse um pouquinho da história, né? Há 26 anos, né, que você está na empresa. Como que era lá atrás e durante esse período, quais foram as evoluções da empresa, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu vou dar um overview, porque se eu ficar aqui, a gente vai ficar falando tudo. Mas começou assim, a Datalink ela começou numa casa. Não sei se vocês conhecem a região ali de Moema, Zacaria de Góis. Começou numa casa. Primeiro foi o Fritz Abelardo, 2 amigos que estudaram no ITA. Então, a Datalink nasceu montando Jumper, chicote para telecom, para essas webs. Aí passou, a Datalink foi de 95 até 98. Eu sou da geração de 98, que já foi na Gilbratar, em Santa Amaro. Não sei se você conhece ali perto da Igreja Universal, ali nos Dias. Então, eu sou dessa leva. Eu posso dizer que eu sou da segunda geração da Datalink. Tem algumas amostras da primeira geração lá. Ainda tem, tá? Tem. Talvez um dia valha a pena chamar ele, né? Então, aí, em 98, foi a época que eu entrei, foi justamente a época que inaugurou o prédio. O prédio novo. Eu peguei o prédio novo. E em Santo Amaro? Em Santo Amaro. Então, naquela época, praticamente, se contratava muito jovem. E principalmente do Senai, né? E a gente montava jumper, chicote. Então, a Datalink comprava cabo e a gente montava os chicotes lá. Aí foi passando o tempo. Eu acho que quem é mais vintage aqui lembra da bolha da Telecom ali dos anos 2000. Aí, aquelas web pararam de usar aqueles chicotes. E a Datalink teve um período que ela vendeu uma parte da empresa para um outro grupo, chamado JPM. E esse grupo teve um problema, a Datalink comprou a parte de volta. Nessa que comprou a parte de volta, a Datalink não tinha mais a gama de clientes que tinha o grupo JPM, então ela tinha que se reinventar. Aí foi um período que o Fritz foi para os Estados Unidos. Esse período ficaram 5 funcionários, eu e mais uns 4 que sobraram. Desses 4, só tem 3. Eu sou uma dessas amostras. E desses 3, então a gente tinha que tocar o barco. Então, e foi nesse período que eu comecei meio que fazer tudo, né? Então, minha nota, ficava na manutenção, recepção, cartão de ponto, porque tinha 5 pessoas para tocar o barco, feitos nos Estados Unidos. O outro sócio, Abelardo, fazia toda a parte comercial. E foi aí que um amigo de empresa do Fritz, que da outra empresa, KMP, eles se encontraram por volta de 2002 e resolveram fazer cabo. Os primeiros cabos foram os cabos coaxiais para telecom. E aí... Iniciou aí a questão do que hoje é o principal produto da empresa, que é o cabo. Então, a Datalink nasceu fazendo cabo, o start mesmo foi em 2003, fazendo cabo coaxial para telecom. Foi quando o João entrou. Foi quando o João entrou. Começou a fabricação de cabos. Que vale até o convite no futuro aí. Então, o João trouxe toda a expertise dele para montar a fábrica, porque literalmente a gente tinha idade de experiência, né? E aí a gente montou nessa empresa de Santa Amaro.
Era um espaço muito apertado, tivemos que alugar do galpão. E era bem engraçado porque eram 3 andares. Então, subsolo, onde ficava as extrusoras, as trançadeiras, né? E aí a parte de cima, montagem, manutenção. E lá na última, depois, tinha quando chegou as trançadeiras novas que eles compraram, que eles importaram, foi instalada no 3º andar. Então, assim, era tudo muito, muito apertado. Compactado. Que legal. E depois, para trifilar o fio, para fazer os outros, tiveram que alugar 2 galpões. Lembra? O do lado, Sim. tinha um do lado e um na outra rua próxima. Então ficava inviável, né? Se tinha que ficar saindo com cobre, você sabe que cobre é um negócio que não dá para ficar é ouro, né? por aí, né? Então, chegou um momento que a operação ali era inviável. Então, os sócios resolveram, não, temos que aumentar o espaço. Foi aí que, em 2012, já estavam comprando o terreno e já em 2013, inauguraram o prédio no Embu das Artes. Que é onde está hoje. Onde está hoje. E foi aí que cresceu, né? Que entrou as outras linhas. Então, até então, a Datalink saiu de Santa Amaro fazendo cabo coaxiais e a parte de automação industrial. E o bacana é que o prédio ali foi projetado para receber a fábrica de cabos, para receber a Datalink. Então foi tudo planejadinho. Por isso que hoje é a organização que é, porque desde o começo foi bem planejado. Ali era um terreno e foi construído para isso. Isso, para terraplanagem, foi construído para isso. E ali facilita também a questão logística, né? Isso, perto do Rodoanel, né? Que interliga as principais rodovias. E tá bem bacana. Legal. Isso é muito importante mesmo, porque se você ver a planta de cima, a fábrica, o processo é todo horizontal, né? Ele vai e volta. Então, e a vantagem hoje que você consegue mudar o processo, então você não é engessado. Então, uma das vantagens do processo hoje, da Datalink, é que você está fazendo um tipo de material. Então, a planta foi desenhada, entrou um outro pedido, você consegue configurar as máquinas para fazer outro. Você não precisa engessar, não, essa máquina só vai fazer isso até acabar, não. A máquina, no meio do processo, você pode configurar dependendo da necessidade, dependendo do cliente. Então, o cliente, entrou um pedido novo, a gente consegue fazer essas configurações. Então, venda chega com uma proposta, então o PCP vai lá e começa a fazer esses arranjos. Então, esse prédio veio para isso, para atender essas necessidades. E aí foi aí que nasceu a linha de sonorização em 2015. A gente contratou um gerente de venda e fez todo esse trabalho de... Começou com o Mário, é isso? Começou com o Mário. O Mário, ele foi o... faltou o Mário também, né? Eu falei do Maurício e do Henrique, faltou o Mário para o nosso próximo bate-papo também, né? Grande abraço, Mário. Só que o Mário... Corta essa parte. Então, mas o Mário... Corta essa parte. Mas o Mário... então começou com o Maurício, né? Não que começou com o Maurício, é que o Maurício se aposentou, né? Então, ele já fez a parte dele. Ele deixou o legado dele. Ele se aposentou, está descansando, bem merecido. Na verdade, o Mário ele fez um trabalho muito bom, na verdade, né? E a Datalink não era conhecida Bom, começou com a ideia de trazer a parte de sonorização e precisava de alguém que tivesse um know-how para isso. E aí apareceu o Mário. E o Mário desbravou, fez aquele trabalho de formiguinha. Agora, hoje é o que é. E honrar o mérito, que eu estava nesse dia. Antes de Mário, antes de tudo, você estava na reunião. O João que falou, por que a gente não vende cabo de som? A gente começou com sonorização bem antes, que a gente fazia um cabo F-som lá, lembra? Um cabo de sonorização. Aí o João falou bem que a gente podia vender cabo de som. Foi aí que já começou a despertar essa... Só que a gente ainda só fica na ideia. Contratou um profissional para fazer todo esse desdobramento. E foi em 2015. E uma coisa puxa a outra. Por quê? Foi a sonorização que abriu os olhos para a Datalink para o marketing. Porque até então a Datalink era uma empresa de engenharia. Eu mesmo sou engenheiro. Então, engenheiro não que só sabe fazer conta, mas a gente fez, funcionou, tá valendo. Então, aí nessa época... a gente começou a entender, porque o mercado de sonorização é diferente dos outros mercados. O Adriano é do mercado de automação, a Islândia é do mercado de telecom. Então, esses mercados é um mercado muito técnico. Então, não adianta você fazer um folheto, um banner. Não, eles querem saber o seguinte, característica técnica, produto funcional. Não. Sonorização não. É algo que você precisa divulgar.
Você trabalha muito com o público final. Você não conversa Tem só. que criar relacionamento. A sonorização é mais padronizada, né? A parte industrial já é dependendo do projeto. É que o foco aqui é somente B2B, né? Sim. Sonorização, a gente Exatamente. entra no B2B2C, né? Exatamente. Eu tenho que falar com o consumidor final e tem que vender para a empresa que vende para o consumidor Exatamente. final. Exato. Então, E a acho que outra coisa, comunicação. Você comunicar com um cliente de automação, telecom, assim, atende a norma. É isso que você quer, uma coisa. Sonorização, você tem que ter uma outra linguagem, porque você está falando de um produto que vai trazer uma certa alegria para a pessoa, porque ele vai fazer um show. Exatamente. Então, o produto não pode falhar, assim. Imagina um Rock in Rio, cabo lá da pau. Então, e também não adianta você falar, fiz teste disso. Não, ele quer saber se o produto aguenta o tranco. Então, é algo mais... eu falo que a automação industrial é muito back-end, né? É atrás dos painéis. E a sonorização não, é front-end, é na frente do povo lá. É isso mesmo. Então foi isso que a Datalink aprendeu. A Datalink, até esse momento hoje, ele é fruto do que a gente fez lá atrás. Porque o cabo, tanto industrial, de automação, ele faz parte... Ele não é um coadjuvante, né? Ele faz parte da estrutura do projeto. Na sonorização, apesar de o cabo ainda ser um coadjuvante, porque não é um instrumento, mas ele aparece para o público, né? Sim. Ele vira um produto visível, né? Sim. Então, essa é a grande diferença. Que até então a Datalink com os produtos faziam parte do processo. Agora ela vira um produto que ele precisa ter uma embalagem. Ele Sim. precisa ser visível ao público final, né? Então, acho que isso que é a grande sacada, o grande diferencial, né? Você comentou, acho que um ponto que é interessante, em 20 anos de empresa, eu visitei já muitas fábricas, né? Então, muitas indústrias, e acho que para mim foi impressionante quando a gente visitou a Datalink, até por esse ponto que o Adriano comentou, que a empresa ela foi construída ali totalmente pensada naquilo, né? Sim. Mas e não é só isso, acho que a questão de qualidade, a questão da produção, de você entrar o chão da fábrica, é um chão que dá para deitar ali e você sai com a roupa impecável. Você vê plantas na fábrica, então a ambientação que você tem ali dentro da fábrica é impressionante. Conta um pouquinho dessa questão, Adriano, né, o Edson, do que isso ajuda ali no processo de produção do dia a dia, né? O que essa organização, né? Que ali você entra, começa com a parte de matéria-prima, né? Você tem a parte do plástico, a parte do cobre, e aí você vai seguindo realmente uma linha de produção bem desenhada, né? Impressionante. Então, conta um pouquinho dessa qualidade com relação à fábrica, porque acho que essa é uma parte que até os clientes de vocês, né? A maioria dos clientes de vocês não conhecem a fábrica, né? Mas o interessante quando a gente leva eles lá, eles têm uma visão antes e depois. Né? Então, por isso que a gente trabalha muito fortemente em trazê-los, em conhecer a planta, justamente para eles verem que isso... A gente tem uma estrutura por trás, que eles podem confiar os seus projetos com a gente. Sim. Que a gente vai ter 130 pessoas mais ou menos trabalhando para o projeto dele dar certo. Legal. E essa questão da fábrica é questão de cultura, isso daí já vem da nossa diretoria. Então, a questão da limpeza, a questão de você entrar nos banheiros e ver aquele monte de celular em cima das bancadas carregando e ninguém mexer, isso é uma cultura que durante anos foi colocada e agora ela segue normalmente. Então, assim, essa parte é muito importante, porque mesmo que as pessoas, elas tenham, essas pessoas novas, né, os colaboradores novos que entram, eles veem o ambiente que eles estão e acaba se transformando e ficando igual aos demais. Então, a questão é muito boa. E isso serve também na questão da produção, que é muito um ajudar o outro. Então, assim, cada um garantindo o seu processo para quando chegar lá no final o cabo tá impecável e não ter nenhum tipo de problema. Eu estava vendo, tem umas salas que misturam equipes diferentes, não é isso? Sim. E isso ajuda a desenvolver os projetos personalizados e tudo mais. Isso. Ali na parte da administração, a gente está comercial, faturamento, engenharia, marketing e qualidade. Tudo no mesmo andar. TI.
E TI. Tudo no mesmo andar, Eles tudo aberto. Né? O pessoal de aberto. vendas liga Exatamente. para uma outra equipe para ver se pode desenvolver tal projeto. ideia é- Não, na como verdade, assim, funciona. até a gente recebendo uma ligação, o cara da engenharia escuta, ele já... Sensacional. Já pode dar um suporte. Já desenrola. ela, Exatamente. né? Muitas empresas é muito engessado, tem que mandar e-mail, tem que marcar horário ali, não. Ali aconteceu, é na hora. A gente resolve na hora e já isso passa pro cliente. Resposta muito Importante, rápida. porque muito Sim. cotovelo ali para uma venda dificulta Exato. demais. né? Exatamente. Você falou da cultura, isso é uma coisa que eu também venho acompanhando, um trabalho que acho que é encabeçado aí pela Adriana, nessa questão principalmente da cultura e dos programas hoje que fazem parte da Datalink, né? Então, assim, acho que essa questão da virada, porque puxando um pouquinho da história que o Edson falou, foi criado lá atrás, a empresa tinha 4, 5 funcionários, a hora que a empresa começa a crescer, o Fritz sai de campo, o Abelardo sai de campo, o João sai de campo e essa cultura precisa passar para... Exatamente. Precisa passar para os demais. Então, essa virada de chave, a gente encontra isso muito nas empresas. Acho que esse é o processo mais difícil, né? Essa virada de chave e você trazer essa virada de chave e saber que isso deu tão certo que a empresa foi premiada com o GPTW, que é o Great Place to Work. Então, assim, Adriana, conta um pouquinho pra gente dessa questão da cultura e até a gente chegar aí no GPTW. Sim, essa questão, até que você comentou, né? A pessoa pode deitar no chão da fábrica, né? E realmente é isso, né? Dificilmente você vai numa empresa que você vê o pessoal da fábrica que deixou cair alguma coisa. Se você prestar atenção, você vai ver que a pessoa deixou cair alguma coisa, ela vai lá pegar a vassourinha dela, ela vai lá limpar. Então, assim, já está dentro da cultura da equipe de manter a empresa organizada. Ela sabe que ali é o posto de trabalho dela, né? Então, ela sabe que o colega vai estar ali junto com ela. Então, assim, é realmente muito cultural, né? E a questão do GPTW... ela nasceu, na verdade, por conta do programa o Datalink Cuida. Ele existe há mais ou menos uns 4 anos, né, que a gente criou, realmente com o intuito de cuidar do funcionário, do bem-estar, né? E aí a gente foi procurar ferramentas para melhorar isso, né? Essa questão do bem-estar. E aí foi quando surgiu uma delas, que foi o Great Place to Work, porque até aquele momento, a gente não tinha ainda a pesquisa de clima organizacional. Então, a gente estava buscando essa ferramenta, e aí até na época o Fritz que sugeriu, falou, mas será que é legal, né? Será que funciona? Como que é? E aí a gente foi pesquisar e viu que realmente, né, era importante, né, que os colaboradores... viam aquilo como uma coisa que agrega, né? E assim, para os fornecedores, para os parceiros. Então, a gente decidiu que ia aplicar essa avaliação de clima. E aí foi muito engraçado, porque, assim, no primeiro ano, a gente fez assim muito sem uma pretensão, né? Foi totalmente despretensioso. A gente foi lá, aplicou a avaliação de clima e, no primeiro ano, já a gente pontuou com 92. E aí a gente falou, caramba, né? É um NPS interno, né? Exatamente. E aí, assim, na verdade, a gente ficou muito orgulhoso, muito, muito feliz, mas foi uma coisa que também só veio mostrar pra gente, assim, corroborar com aquilo que a gente já estava fazendo. Né? Que a gente já sabia que era o quê? Uma cultura de respeito, uma cultura de confiança. Então, uma coisa que já existia e a pesquisa ela só trouxe isso em números pra gente. Então, foi muito, muito gratificante isso. E aí a gente decidiu depois, em 2024, fazer novamente. E aí, assim, com relação à primeira, que foi 92, a gente viu que o resultado era legal, mas nada é tão bom que não possa melhorar. Claro. Né? Então, a gente também pegou os pontos de melhoria e trabalhamos em cima deles. Então, por exemplo, realizamos treinamento, palestra com a liderança, com os supervisores, com a gerência, com o intuito de estreitar a comunicação entre a liderança e os liderados. Então, assim, foi uma coisa muito legal. A gente também definiu que iríamos aplicar a avaliação de desempenho, que era uma coisa que a gente fazia até o ano passado ainda de forma manual. E aí a gente contratou agora uma ferramenta, né, para aplicar a avaliação de desempenho de uma forma que fique mais
digamos assim, autônomo e o colaborador se sinta mais à vontade para ele falar aquilo que ele tem vontade, né? Sem ter uma preocupação. Para ser mais real, né? Exato, Exatamente. exato. Então, ele vai lá pegar o link dele, vai preencher no celular, onde ele ficar mais confortável. E aí isso traz para a gente uma estatística real mesmo, que é o que a gente tá buscando, né? Sim. Tudo isso de uma forma anônima. Eu não... Anônima, Exatamente. sim, de forma anônima. E aí, em 2024, a gente aplicou novamente a pesquisa, e aí, o ano passado, a gente conseguiu a pontuação de 97. Então, Uau. a gente falou, uau, né? Uau! Estamos no caminho certo, né? Legal. E aí, como eu disse, né, em 2023, nada é tão bom que não possa melhorar. Melhorou. E a gente continua melhorando. Então, assim, a gente está Rumo ao 100. Exatamente. Então, assim, a gente está com várias ações que foram realizadas, várias ações que estão em andamento. Por exemplo, o Educa, que você mencionou, é uma coisa que também já estava há algum tempo, que é uma sala que a gente deixa à disposição dos colaboradores. Então, quem quer fazer um curso na hora do almoço ou não tem um computador em casa e quer usar, tem um espaço lá disponível para utilizar. A gente implementou ginástica laboral também, que é uma coisa que é bem legal, que movimenta, né, não só o corpo, mas também a mente, porque o colaborador sai ali daquele trabalho que ele está ali, às vezes o dia inteiro ali focado, ele vai dar uma oxigenada na mente, volta. Tem algum suporte psicológico também? Sim, Tem. a gente já tinha, isso até antes da NR1, né, porque agora é uma coisa obrigatória, então antes da NR1 a gente já tinha uma empresa que fornecia para a gente esse suporte psicológico. Só que esse ano também a gente, pensando na melhoria contínua sempre, a gente mudou o parceiro. Então, hoje, em vez só de a gente fornecer assistência psicológica, né, com os psicólogos, hoje a plataforma fornece psicólogos, psiquiatra, nutricionista, outras especialidades. Então, de repente, você quer passar, sei lá, um cardiologista. Às vezes o colaborador não tem tempo para sair, às vezes o próprio convênio às vezes é moroso, você não consegue uma consulta rápida, então tem um aplicativo lá que ele vai lá, faz uma telemedicina e já resolve. tem ajudado né? bastante, sim. E Otimiza tem adesão. o tempo. Eles Exato. participam mesmo. Sim, participa. Isso é legal. Né? E a gente sempre tá ali incentivando, né? Isso. Então, é uma coisa bem legal. Eu sou usuário. É mesmo? Eu também. Mas tá certo, é legal, porque eu vejo casos de empresas que até oferecem, mas tem pouca adesão. Por isso que eu... Não, mas a gente trabalha, a gente Questionei manda por quê? informativo, né, a gente passa na fábrica, pergunta. Até faz, acho que umas 2 semanas atrás, eu passei na fábrica, conversei com todo mundo, pedindo sugestões de melhorias, críticas, né? E aí a gente passou novamente distribuindo o folhetinho da empresa de saúde mental, perguntando, nossa, tem dúvida, né? Você precisa de auxílio. Então, assim, incentivando mesmo. Né? E aí foi uma coisa muito legal, porque a gente viu o pessoal muito aberto, tanto para sugestões como para críticas também, porque eu acho que é bem importante ouvir as críticas para a gente poder sempre melhorar. E aí, com base nisso, continuamos com as nossas ações. Uma delas entrou em operação agora essa semana, que é o pessoal questionou muito, né? Pediu muito a questão de academia, né? E a gente achou muito legal, porque a gente viu que assim, o trabalho está fazendo efeito. Então, o pessoal está querendo se exercitar, está procurando, né, realizar uma atividade física. Sim. Então, a gente implementou agora, essa semana, o Total Pass, que já vai entrar em operação. Então, assim, tem bastante ações Agora em eu sou andamento. obrigado. Agora, É isso. Agora, mas o brasileiro está mais preocupado com a atividade saúde, física, né? né? Sim, Vocês já no perceberam geral, isso? é. Todo mundo... eu não fazia, mas agora chega. Parei de postergar, vou ter que Sim. ir. Vou ter que ir, não vai Vou ter ter jeito. que ir, né? é isso. Antes Isso é as pessoas legal, saíam essa do trabalho e iam para casa. Hoje elas saem do trabalho e vão para academia, quando não vão antes de ir para o trabalho, né? É, Verdade. já colocou na rotina, né? É mais uma atividade do dia. É importante. Sim. Importante. E aí também, não só a avaliação de clima, que a gente teve esse resultado excelente, teve também o ranking indústria, né, no ano de 2024, que tiveram 527 empresas que foram inscritas e a gente ficou no 27º lugar. Né? Então, assim, é bastante expressivo também, então só vem para reafirmar, exato, né, que a gente está indo no caminho certo. E é assim, para esse ano, o céu é o limite, né?
Como primeiro. Certo. Estamos buscando novas frentes, né? Acho que, Exato. não sei se eu posso falar, se não puder a gente corta. Mas eu acho que é isso. Acho que hoje está inscrito no programa de indústrias, a ideia é estar no geral, né? Sim. Exato. Em todas as exato. empresas. Essa é a Então, meta. 3 primeiros, né? Entre É. os 3 Três primeiros. a gente está saindo ali do nicho indústria para buscar o GPTW de empresas, é isso, né? Que, na verdade, o que acontece? No geral, a gente... Assim, né? Vou ser um pouco pretensiosa também aqui em dizer que a gente não entrou por motivos, digamos, burocráticos. Por quê? A nossa pontuação, no ano passado, por exemplo, de 97, a gente pesquisou várias empresas do ranking e nenhuma delas teve pontuação maior. Então, assim, a que está no primeiro lugar teve 97 pontos também. Então, e a gente, né, quando viu isso, a gente falou, mas o que aconteceu? Então, né, por que a gente não está no ranking? E aí a gente descobriu que, alinhado com a pesquisa, existe também um formulário que a gente viu, que a gente preenche, só que eles pedem existem alguns requisitos para preenchimento desse formulário que a gente, né, éramos leigos e não preenchemos da maneira que eles gostariam que tivesse sido preenchido, né? Tinham algumas ações também que não existiam, que agora vão existir. Por exemplo, uma coisa que é muito importante para a pesquisa, que é a questão da inovação. Então, a gente tinha já esse programa, até tem o programa que chama Inovação, mas a gente não tinha uma ferramenta estruturada. Então, tinha lá a caixinha da sugestão, então alguém ia lá, olhava se dava para fazer, se não dava, e não tinha um acompanhamento efetivo, não tinha um feedback efetivo. E esse ano também a gente contratou agora uma ferramenta bem robusta, né, para poder fazer esse acompanhamento. Então, assim, vai ter todo um processo, né? O colaborador vai lá cadastrar a ideia, e vai ter todo um acompanhamento até o fim, o feedback. Então, isso é uma coisa que a gente também acredita que vai fazer bastante diferença nesse questionário que chama Pillars for All, né? Que a gente imagina que isso agora, preenchendo esses requisitos, mandando do formato que eles solicitam para a gente, não tem por que a gente não estar no ranking geral. Muito legal. Isso aí, acho que eu tenho uma frase que eu brinco, né? Que é: o que te trouxe até aqui não vai te levar até o próximo nível, né? Então, acho que a preocupação da diretoria da Datalink, tanto... Acho que isso é perfeito, né? Você olha internamente e traz o seu colaborador e traz o seu time para uma condição de você conseguir externar tudo aquilo, né? Sim. Então, você está olhando os dois públicos. E aí, falando um pouquinho até com a Elis, olhando os dois públicos, a gente também entra numa frente do PAEX, né? Que foi esse trabalho que está sendo feito com a Fundação Dom Cabral, de você estruturar. Então, a gente está estruturando a parte interna com os colaboradores e agora a gente está olhando para o comercial e para o marketing de uma forma, tá bom? Tá ótimo. Uma empresa desse tamanho já fatura muito bem, mas como que a gente pode... 92, tá ótimo. Mas a gente pode chegar, e chegou em 97, pode chegar e vai chegar em 100, se Deus quiser. Então, assim, até a questão do comercial, acho que é um ponto que fala um pouquinho, né? Vocês todos, né? Mas mais direcionado para a Elisângela, principalmente está tomando essa frente do marketing junto comigo, com a Tâmara, e do comercial mesmo, né? Quais são os próximos passos aí que a gente tem junto com essa estrutura do PAEX, onde a gente vai chegar, né? A ideia. Então, o PAEX realmente foi muito importante, né? Porque mostrou que muitas coisas a gente tinha aí que trabalhar, né? Para poder fazer essa parte de estrutura, né? Que a gente não tinha, de repente, ou não documentado, né? Ou fazia, assim, mais informal, digamos assim, né? Então, foi realmente uma coisa muito importante, né? E aí, a gente vem trabalhando agora, juntamente com a monitoria, né? Dessa parte de marketing, que é uma coisa que o Edson até comentou, que era uma deficiência da Datalink. Então, assim, a gente faz muitas coisas boas, né? Só que a gente não consegue passar isso pro público, né? Então, a intenção é realmente que a gente consiga agora fazer esse trabalho, né? De estruturar o marketing e conseguir fazer essas divulgações de um modo que o cliente consiga enxergar a Datalink como ela realmente é.
né? A gente não tinha costume, né? Na verdade, a gente tem Exatamente. vários projetos importantes que foram feitos, mas a gente não divulgava. Não divulga. Não divulgava. E agora a gente está divulgando. Isso até mesmo para o marketing interno, Interno, né? exatamente. Então tem muitas coisas também que a gente agora está fazendo esse alinhamento, né? O que está acontecendo, né? A gente precisa, o que está acontecendo dentro, a gente precisa divulgar para fora. E o que está acontecendo Sim. fora, a gente precisa divulgar para dentro. Então é um trabalho em conjunto também que a gente está fazendo. Eu vou entrar na linha do tempo, na cronologia do Edson, lá de 98, chegando a 2024. 2024 é o ano, acho que é o ano mais importante da história da Datalink, que é a entrada da 7 Market. É um marco histórico. É um marco histórico. Não, mas acho que assim, dentro dessa estrutura que a gente pegou, realmente, eu acho que a empresa ela cresce muito pautada em faturamento e a empresa cresce mesmo, né? Então, Sim. eu faturo, eu cresço, eu estruturo e esse olhar, o próprio Fritz sempre deixou muito claro. Hoje a Datalink tem esse tamanho que tem e a gente tem essa deficiência hoje do marketing. Então, a nossa entrada foi isso como desafio. A gente está pouco menos aí de um ano estruturando, desenhando, criamos um planejamento de marketing. Exato. Agora, com a entrada da Fundação Dom Cabral, da monitoria, eles estão ajudando a gente a entender algumas questões, principalmente porque assim, onde você quer chegar? Sim. Né? Isso é muito importante, a definição do OKR, a definição dos KPIs para você chegar no OKR. Então, Exatamente. hoje acho que a gente, com certeza, a partir de agora, a partir desse momento, a gente vai ter definições mais claras e saber onde a gente vai chegar. E eu falo, né? O marketing não é uma ciência exata. Sim. Às vezes você faz uma ação e aquela ação não funciona. E sem mensuração daquilo, eu não consigo saber se meu barco está indo para o lugar certo ou se eu preciso virar para cá e continuar acelerando. Verdade. Eu preciso desse termômetro que eu acho que a partir de agora a gente vai vir com isso, né? É nosso desafio conjunto. Exatamente. Até, né? Tem bastante trabalho aí para fazer, né? Bastante desafio mesmo. Mas eu acho que com essa monitoria e vocês também auxiliando, né? Eu acho que a gente tem tudo para dar certo, sim. Maravilha. Que mais? Tem uma lista aqui gigantesca, né? Eu acho que assim, um ponto também você quer falar. Não, só eu pode. falo, né? Não. Só eu tô falando água, só eu falo. Acho que uma coisa também, não sei se posso falar, mas eu vou falar e se não puder, a gente coisa. Eu tô usando sempre isso, né? Questão principalmente do portfólio. Acho que tem muito projeto de vocês que eu entrei na empresa e comecei a me apropriar de alguns assuntos, né? Eu não vou falar nenhum nome, mas a Sirius é um deles, se não puder falar. Acho que tem muita empresa que por compliance a gente não pode citar, mas Sim. Hoje, por exemplo, na parte de sonorização, a gente prestou serviço para a gente vendeu os cabos para uma empresa que fez todo um grande festival. Né? Também não sei se eu posso falar o nome. Também tem o caso também na época da pandemia, que a gente forneceu 90% dos cabos de controle e instrumentação para o laboratório que fazia as vacinas. Então tem bastante coisa aí que a gente... Do coronavírus que a gente participou, só que a gente não tinha o costume de divulgar. Então a gente está presente na maioria dos projetos importantes aí, a Datalink está no meio. Fala um pouquinho assim, quando chega para você, o Adriano, a Elisângela, quando chega para você esse projeto, né? Como chegou entre esses outros, como que funciona o processo? Assim, vai para uma área, a gente desenha, é um trabalho em conjunto com o cliente? Na verdade, assim, nós temos que entender o projeto do cliente, né? E tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Que quando vem para a gente, a parte de engenharia... depois que é desenhado o escopo, o projeto, até a aprovação da compra dos cabos é muito demorada. Então, quando é liberado para compra, é sempre o prazo muito apertado. Então, a Datalink ela tem uma flexibilidade muito grande na questão de prazo. Hoje, muitos nossos concorrentes que têm um prazo de 20 dias, 30 dias, 40 dias, dependendo, a gente consegue diminuir isso daí 15 dias, 14 dias, porque a gente tem uma fábrica preparada para isso, né? E tem a equipe muito bem treinada, parte de engenharia. Então, assim, hoje, para projetos, é com a gente.
Maravilha. Fala um pouquinho do Sirius. Acho que o Sirius é o... Sirius, acho que a Alice pode falar um pouquinho melhor, que ela que participou fortemente nisso. Acho que nem todo mundo conhece. Conta um pouquinho o que é o Sirius para o pessoal entender a grandeza, né, do projeto. O Sirius é um acelerador de partículas, né? Que fica ali localizado em Campinas. Né? Quem nunca visitou, não teve oportunidade, vale a pena dar uma pesquisada, porque é algo assim fora de série. Parece a NASA, né? Surreal. Parece que você está em outro país, porque é surreal. Eu fiquei um mês testando os cabos lá dentro. Porque quando a equipe foi montar, eu tinha que fazer o teste de RF. Então, o que a Datalink participou do Sirius? A gente forneceu os cabos que geravam o sinal de RF para empurrar... Faz um pouco de engenharia aqui, né? Para empurrar o elétron, para fazer todo o ciclo lá do acelerador, para tangenciar. Quando você vê o Sirius, você vai ver um monte de um ciclo nos laboratórios assim. Sim. Então, a partícula processada, ele tangencia, ele gera uma luz, a luz Sirius, da estrela. Esse control. Não, o ciclotron é o acelerador. A estrela Sirius, é por isso que é dado o nome da luz. Essa luz é como se fosse uma tomografia, uma máquina de tomografia gigante. Por que ela serve? Ela serve para pegar a menor partícula de qualquer matéria. Então, o processo da Datalink, mas o cabo, mas se o cabo não funciona, esquece. Você pode ter a VEG, por exemplo, fornecer um imã gigante. Cada empresa funciona, mas se aquele nossos cabinhos não funciona... É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, tudo funciona. Tudo funciona. Então, a importância do nosso cabo. Então, envolveu um trabalho de engenharia, porque o cabo ele tinha que ter uma certa precisão, uma certa qualidade para mandar o sinal. Sim. E aí... E foi uma experiência... E você passou um mês lá? Eu passei um mês. Eu ia e voltava, porque tinha que ter alguém do outro lado para testar. E os cabos tinham que ser montados lá. Sim. Porque a gente tentou montar aqui, mas tinha que ser montado lá porque o comprimento era calibrado na hora. Porque a partir do momento que você montou, não podia mais desmontar. Tá. Não era exato, né? Era exato. Às vezes a passagem você achava que ia ter, sei lá, 20 metros. Aí não tinha 25, 23. Né? E foi um processo tão assertivo que teve a construção de na Austrália, e aí, por indicação, a gente forneceu para lá também. Então, indicação deles. Que demais. Os mesmos cabos. Os mesmos cabos a gente forneceu lá para a Austrália. Fez a exportação dos cabos de motor. E a qualidade acho que é fundamental, né? Porque principalmente quando a gente fala em partícula, eu não sou um expert, mas acho que um errinho de projeto estoura Campinas, estoura São Paulo, estoura acho que o Brasil inteiro. Então, é realmente importante porque é algo que não pode ter falhas, né? Exatamente. Então, a gente trabalhou assim bastante com a engenharia deles, juntamente com a nossa, para que o projeto desse certo. Mas a Datalink ela tem essa flexibilidade de entender o projeto do cliente, trazer para dentro e transformar aquilo em realidade. Então a Datalink, ela, nessa parte de cabos especiais, vou falar que nós somos especialistas. Então, dependendo do seu projeto, você não está encontrando o cabo aqui internamente, né, a nível Brasil. Se for importado, a gente fabrica igualzinho. Inclusive uma coisa importante, né? Com toda essa pandemia e tudo, a gente teve um aumento significativo, né, nas nacionalizações, né? Então, produtos que eram importados, né, que o cliente comprava importado, eles começaram a desenvolver conosco. Né? Tem algumas empresas que, eu não vou citar o nome, mas a maioria das emissoras de televisão usa os cabos DMX, os cabos Datalink. Cara, HDTV vou também. Perguntando, você vai fazendo assim, Globo? Também. Eu queria, né? Exato. SBT? Não sei se pode falar também, mas no agronegócio, algum exemplo de personalização, sabe? Eu acho que é legal se vocês puderem. Na parte do agro, a gente entrou com uma parceria o ano passado com uma empresa de Santa Catarina para desenvolver um cabo que vai outros cabos dentro. Então, na verdade, vamos chamar de cabo pêndulo. Chamado de cabo pêndulo, na verdade.
E ali é onde que ele vai dentro do silo, e ali dentro do silo é armazenado milho, soja, e dependendo do tipo de grão que é armazenado, ele gera uma estática. Então a gente conseguiu fazer um cabo anti-estática, justamente por dentro desses cabos vão vários sensores, né? De umidade, temperatura e mais um monte de agregado. E a gente conseguiu fabricar esse cabo justamente para ele não passar essa energia estática para dentro e queimar os sensores. Então, que era um problema que eles tinham, né? De queima de sensores, né? Porque assim, imagina, você, que nem esse cliente, ele falou pra gente, pô, instalei lá no Mato Grosso, só para o meu instalador chegar lá no estado, 1.500 quilômetros, ou para ele chegar lá na fazenda é muito demorado. Então, se queimar um sensor, o deslocamento dele é muito grande. Então, com essa solução, os sensores eles deixam de queimar, né? Ele falou que ele teve um aproveitamento aí num lote que a gente mandou de piloto ano passado de 100%. Então, ele não teve problema nenhum. Legal. Maravilha, né? Eu acho que isso em tudo, né? A Datalink hoje ela é muito focada na questão de personalização, né? Soluções. É solução, porque assim, até dentro da área de sonorização, estou fazendo a do Maurício. Maurício daqui, eu vou fazer a dele aqui, ó. Até na área de sonorização, eu acompanhei, a gente tem um projeto de sonorização que é fazer o Escute Nosso Cabo, né? Sim. Então, assim, Escute Nosso Cabo, o Maurício faz o workshop, e ele toca e ele mostra ali, né? Então, num dos Escute Nosso Cabo, que foi numa loja que é parceira nossa ali na Teodoro Sampaio, estava um dos nossos indoors, que são nossos parceiros também, e ele estava explicando o case dele, né? Que ele falou assim, eu toco baixo, e eu sempre toquei com cabo, não lembro se era australiano ou se era holandês. Japonês. O cabo japonês. O Clésio. O Clésio falou, sempre toquei com cabo japonês. E eu sou muito chato para som, né? E aí, assim, eu passei para Datalink, e o cabo japonês é um cabo caro. Então, é um cabo, sei lá, que 1,5 metro custa R$2.500, nacionalizando a moeda. Ele falou que cortou R$500 ali, deu para Datalink. Cortou 500, deu para Datalink e falou assim: mesmo. Eu quero alguma coisa parecida com isso, porque eu sou um cara chato. Se não chegar algo parecido com isso, não tem fica parceria. Amizade aqui, mas acabou a parceria. E acho que acho não. Hoje ele é parceiro, então tá a resposta aí. Exatamente. Então a Datalink conseguiu chegar na qualidade que ele tinha, de um cabo realmente que hoje para muitos músicos é inviável você importar uma qualidade dessa pelo preço, e hoje a gente nacionalmente consegue chegar na qualidade. Acho que é isso que vocês falaram, né? De personalização, de solução, de tudo, né? Que hoje a Datalink ela não quer ser apenas uma fabricante de cabos, né? A Datalink ela quer ser uma parceira. Então você traz, assim, a gente entende a dor do cliente e transforma aquilo em realidade e coloca para funcionar. Maravilha. A parte industrial, a gente falou do agronegócio, falou de automação, parte industrial, né? Cita alguns exemplos, assim, desde a indústria automotiva, onde a gente está, né, dentro da área industrial? Na verdade, assim, a gente produz para a indústria automotiva, né? Eles são muito rigorosos na questão de qualidade, processos. Então, a Datalink investiu muito, né? Trouxe equipamentos de fora. Então, toda aquela tecnologia que a gente aplica, foi aplicada nos cabos de automotivo, a gente trouxe para outras linhas. Então, hoje a gente tem os equipamentos que, dependendo do cabo, ele dá o parâmetro elétrico, a concentricidade, diâmetro da capa. Então, assim, hoje a gente está bem estruturado e posso falar com toda certeza que hoje a Datalink ela não perde para nenhuma empresa lá de fora. Sim. A questão de qualidade na fabricação. E a questão dos cabos especiais também. Hoje eu não vejo nenhuma empresa no Brasil que seja igual a Datalink para esse tipo de solução. Maravilha. Outras indústrias, assim, não só automotiva. Automotiva, a gente sabe que é uma indústria totalmente rigorosa, com padrões, com tudo. Energia também. Que na verdade, assim, ó, a Datalink... Não dá pra... a Datalink ela produz mais de 16 mil itens, né? A gente produz conforme o projeto do cliente. A gente não mente aí. E esses daqui, na verdade, são itens que estão no nosso catálogo, mas a gente produz coisas fora do catálogo. Então, o cliente pediu uma solução, a gente corre atrás e desenvolve. Dependendo do projeto industrial,
nunca é igual, sempre tem algo diferente. Sempre o cliente, sei lá, numa cervejaria, ele vai utilizar um cabo lá no tanque, esse tanque vai ser lavado com água quente, com produtos químicos, então é um tipo de capa, é um produto diferenciado. Sim. Né? Então a Datalink, ela, desde parte de automação, a parte de controle, instrumentação, a gente tem um leque gigantesco. E desde o pequeno, você citou um exemplo pequeno, né? Sim. Mas desde um exemplo pequeno até vocês fazem projetos pequenos também. Então, ó, Sim. é isso. Trabalhamos também com projetos pequenos, né? Então, a gente, hoje, a Datalink, vamos supor, um cabo ali, exceto o PU, né? Acredito que os demais, a gente, e sem ser o expanso, a gente está produzindo acima de 300 metros, né? Então, é algo que a gente se adequou para poder também atender os outros clientes que precisavam de quantidades menores e a gente não conseguia antes atender, né? A gente tinha, o nosso lote de produção era maior. Né? Então, justamente para se adequar aí ao mercado, né? A e essa necessidade do questão cliente. de expanso, a Datalink é a única empresa brasileira que detém a tecnologia. Então, assim, para brigar com as marcas lá de fora, só a Datalink mesmo. Então, por isso que eu falei que as emissoras utilizam utilizam nossos cabos justamente por causa dessa tecnologia. Sim. Ainda falando ainda sobre alguns projetos especiais, queria mencionar um também, né, que foi um cabo que a gente fez para mergulho, né? Então, é um cabo especial que foi desenvolvido para aquele cliente, né, para a necessidade dele, que tem até outro que é para pesca, né? Na verdade, para sonar, Sonar. Era um cabo japonês, a importação dele estava muito difícil e a gente acabou desenvolvendo, se eu não me engano, são 380 fiozinhos, 380 vias de 28 AWG. E onde é ligado no navio para interligar o sonar e ver onde está os cardumes. Exatamente. A gente foi a única empresa brasileira a desenvolver esse cabo em parceria com eles. E quando foi feito, eles deram um feedback pra gente que ficou melhor do que a amostra, né? Do que a amostra que eles tinham. E eu acho que foi o cabo mais caro que eu já vendi. Mas a satisfação do cliente foi muito boa, o feedback, ele até deu um depoimento, se eu não me engano, não está no site. Então, assim, ele fala que a qualidade que ele buscava lá fora, ele encontrou aqui com a gente, então a gente fidelizou ele. Então, hoje, quando ele tem algum problema de cabo, ele já é Datalink que vem na cabeça dele. Sim. Então, pra gente, isso é muito importante. Muito legal. Isso aí, acho que a parte de sonorização também, né? Nos grandes... a gente vai ficar falando aqui, acho que a gente vai falar de todos os mercados possíveis e imaginários que a Datalink consegue. Que é assim, a gente deveria riscar ali a parte de cabos e trazer realmente as de solução, né? A gente é uma empresa que vai trazer a solução para o negócio, né? Para o cliente, né? Independente do problema do cliente, né? Sim. A ideia é o que a gente quer. A gente quer que o cliente, quando ele sentir qualquer tipo de dor na parte de cabeamentos, ele pense na Datalink. Sim. Porque a gente tem uma equipe muito bem treinada e vai atender da melhor forma possível. Maravilha, maravilha. Que mais? Dos pontos. Acho que exemplos de estética também, nessa área de estética, saúde, que vocês atendem, se tiver algum caso legal. Seu cliente lá do HTM? A gente tem um cliente nessa parte da área de estética e saúde, inclusive é um parceiro bem grande nosso, graças a Deus, que vem trabalhando bastante tempo conosco, né? Então, sempre quando tem algum desenvolvimento, ele levanta a mão, né? E fala, olha, eu estou desenvolvendo um equipamento assim, assim, o que vocês conseguem? Eu preciso de um cabo, aí a gente vai, faz a amostra, vai lá testar, né? Justamente para verificar o que a gente consegue ajudar. Então, já participa do projeto desde o início. Né? Desde o início. Né? Ele menciona as características, o que ele precisa, né? Se dentro do cabo vai passar alguma mangueira de ar, alguma coisa, né? Nessa parte de estética é bastante comum, né? Então, aí a gente desenvolve de acordo com aquilo que ele precisa, né? E ele também, há um tempo atrás, ele entrou nessa área na parte de equipamentos veterinários, né?
Então, é onde a gente está também. E aí, precisou até ser uma capa especial por conta de, vamos supor, você vai levar um equipamento, de repente, numa fazenda para fazer alguma coisa num cavalo, ou enfim. E aí, ele fala que precisa de uma resistência maior, né? Por conta de, às vezes, o cavalo pisar ou alguma coisa assim. Então, é um produto que foi desenhado para o cliente mesmo, né? Para aquele projeto. E seguindo a linha do tempo que o Edson falou, de novo, vou puxar igual você. Mas 2024. depois da sonorização, que começaram a entrar esses outros segmentos. Né? Hoje são vários, aqui a gente olha a listinha, são vários. São vários. Eles entraram de forma fluida, né? Pelo que eu entendi. Foram surgindo as oportunidades, vamos desenvolver, conseguiu entregar. E aí vai expandindo. Foi assim? Mais ou menos assim. Quando a gente iniciou, conforme o Edson mencionou, a Datalink ela nasceu de uma necessidade do mercado, né? Então, o sócio, que era o Fritz, né? Teve a ideia de fazer um jumper para poder... Anteriormente, era utilizado 2 jumpers para poder fazer a comunicação entre agências bancárias, que na época não tinha internet. Né? E aí, ele teve a ideia de repente, substituir e deixar apenas um jumper que fazia o trabalho de 2, né? E ele até levou a ideia, na época, para a empresa em que ele trabalhava, e eles não deram muita atenção. E aí, depois de um tempo, ele saiu. Sim, graças a Deus que não estaríamos aqui. Exato. E depois de um tempo, ele saiu da empresa, né? Não tinha pretensão ainda de criar a Datalink, né? Mas aí, conversando com outro sócio, foi quando foi criada, né? A Datalink e vendo a necessidade do mercado para esse produto. E foi lá, foi batendo de porta em porta, oferecendo, né? E depois disso, que surgiu a internet e tudo, esse negócio morreu, né? Então, a gente tinha... Eu não estava ainda, mas a gente tinha cerca de 100, 120 funcionários, né? E aí chegou, conforme o Edson falou, chegou a 5 funcionários. Né? Então, assim, o negócio da Datalink morreu. Né? Então, foi quando o João também entrou na sociedade e começou a produzir os cabos coaxiais, né? Ficou um tempo aí produzindo a linha de coaxiais, mas sempre naquele incômodo. E se acontecer alguma coisa e for substituído os cabos coaxiais, né? For substituído por outra tecnologia, né? E aí, viu a necessidade de estar em outros mercados, não dependendo só de um mercado. Foi aí que começou a procurar outras áreas para a gente poder entrar, né? Não só na linha de telecom, que é nosso carro-chefe, mas hoje a linha industrial também está muito forte, né, para a gente. Mas, na época, realmente era só o que a gente produzia, era só telecom mesmo. E aí, a ideia foi justamente essa, realmente ter um leque de portfólio maior, né, a modo que você não dependa apenas de um mercado para sobreviver, né? Isso é importante, porque na pandemia fez diferença. Muita diferença. Muita diferença, porque, vai vendo, sonorização caiu. Caiu demais, não tinha show, não tinha nada. Show, não tinha nada. Telecom, todo mundo precisava... Bombou. Internet. Bombou. Quem tava lá no sítio, queria renovar a internet, então bombou. Coaxiais foi a linha que mais cresceu aí nessa pandemia. É mesmo? Muita gente mudou mesmo para sítio, para interior, home office. Home office. Casa, tinha internet fraquinha. Queria ficar afastado também por questão de distanciamento, né? Enfim, uma série de coisas. Então, foi importante, né? Essa virada, porque realmente, quando um mercado, às vezes, não tá tão bom, o outro ajuda ali a segurar as pontas, né? Da empresa. Se reinventar exatamente. É fundamental. É fundamental, né? Porque assim, é o que você falou, se o Fritz não tivesse tido essas ideias, tivesse chamado parceiros para
acho que a gente não estaria conversando aqui, Sim, né? exatamente. Aquela questão de empresas, a Blockbuster, citando um exemplo de vários, né? Blockbuster, em vez de ela se reinventar, ela morreu. Morreu. Um grande exemplo também é a Kodak. A Kodak também, exatamente. A Blockbuster, ao invés de Netflix, poderia ser Blockbuster, né? Sim, se ela tivesse exato. reinventado Se ela a tivesse tempo. pensado. Né? Se ela tivesse pensado, se reinventado, mas ela sentou em cima ali e falou, não, eu sou maior, só que o mercado dela morreu, né? Então, acho que isso é fundamental aí pro negócio. Falando de invenção, né, de reinvenção, acho que a parte de tecnologia de vocês, né, não só na parte... Aí eu vou passar um pouco a palavra pro Edson também. Queria que você falasse um pouquinho de como a tecnologia hoje está envolvida no projeto da Datalink, né? Um caso para mim que que foi muito interessante, que eu não conhecia, o processo de produção de cabos. Hoje, no processo de produção, tem um ultrassom ali que você consegue ver aonde que o cobre está passando no plástico. Então, aquilo ali, se 1 milímetro vai 1 milímetro para baixo ou para cima, ele identifica e para ali o processo de produção. Então, essa parte de técnica, tirando o que não pode ser falado de segredos industriais, né? Mas essa parte de tecnologia, né? O que ajuda tanto no dia a dia do projeto, do processo e da produção. Tá. Isso aí o Adão tinha comentado. Isso veio do mercado automotivo. O mercado automotivo ele é muito exigente com a concentricidade do cabo. E ele não para, ele corrige sozinho. Ele corrige sozinho. É impressionante. É impressionante. Não depende do operador. Do olho operador. humano, né? Não Então, depende. voltando um pouquinho da história, antigamente o operador ele tinha que acertar 4 parafusos para centrar o cabo. Então, era um processo mercado, tinha que marcar com giz e toda hora cortar um pedacinho, ver que estava certinho. Hoje não, você coloca... Aquele equipamento ele é um medidor de concentricidade. Então, você passa o fio. Então, ele pega a relação entre a posição do fio do sensor entre o material isolante. Então, ele vê e ele vai corrigindo, porque ele tem sensores. E aí, ele vai vendo quanto que ele está fora. Ele tem que programar lá as medidas e ele vai fazendo um acerto. E se ele está muito fora, ele tem todos os sensores. O operador hoje ele só coloca a ferramenta, né? Tem que setar os parâmetros. Mas isso veio uma exigência do mercado automotivo. Então, a gente pegou toda essa exigência do mercado automotivo e transportou para outra linha. Então, toda essa... Porque a máquina, ela não mede só, ela registra. Porque o mercado... Metro a metro. Metro a metro. Não, é impressionante. Então, você tem... E não é só o mecânico. Então, você tem capacitância, que é um valor que... É uma grandeza que o cabo precisa para funcionar. Então, ele mede isso daí. A cada metro, você sabe quanto que deu. O cliente automotivo, cada linha, você tem que mandar esse gráfico para ele. Cada metro você manda o gráfico para ele. Então, se para 10 quilômetros, são 10 mil linhas. São 10 mil linhas. E aí, voltando um pouco, como eu trabalho nessa parte de qualidade, a gente tem que fazer uma análise para ver quanto que o processo é estável. Então, um exemplo, valor bom a processo é 80. O nosso dá bem acima disso. Então, a gente manda para os clientes. Então, a gente pensou, mas já está no processo, vamos usar para outras linhas. Então, hoje, a gente transportou todo esse rigor da automotivo. Então, pode-se dizer que a Datalink é o mesmo rigor de qualidade de um processo automotivo, ela faz seus cabos. Então, até o cabo de sonorização, ele é fabricado com rigor de uma empresa automotiva. Sensacional, né? O que confere toda a qualidade. Exatamente. Tem até o slogan lá na fábrica, quem já teve a oportunidade de ir lá e ver, né? Que é qualidade não se controla, qualidade se fabrica. Justamente por causa desse, não só desse equipamento, mas dos métodos também que foram aplicados, né? Então, a gente prepara a equipe, né? A gente dá todo o suporte e os materiais para que eles consigam trabalhar de forma que eles garantam a qualidade para passar para o setor seguinte, para a fase seguinte de Cada produção. um garantindo o seu processo. Cada um garante seu processo, né? Que é muito importante. Porque antes, como que a gente via, né? Antes de toda a implementação e tudo, e em outras empresas a gente via isso, chegava no final, vamos ver se o cabo tá bom, né? Mas não, o processo ele tem que se garantir de modo que no final vai estar bom, né? Por si só, né? Por si só.
É metodologia mesmo. Nosso papo tá ótimo, estamos chegando nos gran finale, ó. Já passou até, ficou o reloginho ali em cima, já passou do tempo, mas assim, acho que quando o papo é bom é isso, né? A gente vai fluindo e vai vira uma conversa, um bate-papo. Que mais, assim, vocês querem falar? Acho que já citamos da minha lista aqui, a gente já conversou de tudo. Querem fazer alguma consideração final? O comercial, né? Hora do corte da internet aqui, que a gente vai... Hora do... Eu vou deixar, assim, traga seu projeto pra gente, traga as suas dores, que a Datalink dá a solução. Então, tudo que a gente conversou aqui, né, de todos os projetos personalizados, toda essa questão de solução, né, que a Datalink hoje oferece, hoje, se uma indústria, qualquer tipo de empresa quiser procurar a solução de cabeamento, como que ela encontra vocês, como ela fala com você, Adriano, com a Elisângela e todo o time comercial? Entra no nosso site, afdatalink.com.br, ali vai ter os links para falar com os vendedores e também apontando para nossas redes sociais. Maravilha. E todo o nosso portfólio também está lá. Dá para ver também os projetos especiais que a gente desenvolveu. Baixar catálogos. Exatamente. Tem tudo que... Tá completinho. Tá completinho. E vai ter o nosso podcast lá também, né? Com certeza. Eu queria agradecer vocês, né? Acho que o bate-papo foi muito gostoso. Acho que eu já conhecia muita coisa eu fiquei conhecendo hoje também da história, dos processos, né? Acho que cada dia mais que a gente vai relacionando com vocês, a gente vai se enriquecendo com o conhecimento da produção de cabos e queria agradecer o tempo de vocês e esse bate-papo. Acho que foi muito bacana aí pra gente e espero que Vamos marcar outros. Não, falta. Acho que tem um pedacinho da equipe aqui, ainda falta bastante gente. Com certeza. A gente vai puxar a Tâmara pro próximo também. Ela tá aqui tá escondida, mas no próximo vem o Maurício, vem o Henrique. Sim. Então acho que tem outros bate-papos aí para falar. Vamos usar em 2 episódios, né? A gente tem tanto assunto, tanta coisa. Parte 1, parte 2. Parte 1 e parte 2. Mas obrigado aí por terem vindo e vamos com tudo. Imagina. Muito obrigada. Eu agradeço muito. Obrigada.